O nosso objetivo é ler livros. Nosso objetivo é ir atrás de textos clássicos, os mais clássicos entre os clássicos, aqueles principalmente que, de alguma maneira, influenciaram profundamente a geografia brasileira, e dentro desses textos clássicos ir fazendo leituras no estilo da leitura um pouco até minuciosa e chata sobre diversos aspectos, porque, afinal de contas, a gente sempre vai perguntar o que é que o autor quis dizer para a gente quando ele disse isso que ele está dizendo lá. Então, nós vamos pegar pedaços e pedaços e vamos comentando, então, esses livros todos. E eu escolhi um livro que, para mim, foi extremamente importante quando ele foi lançado, tem toda uma história, né, que envolve isso, que é o livro do Lacoste, A Geografia. Isso serve, antes de mais nada, para fazer a guerra, e que já, no caso aqui da versão que nós vamos conversar, é uma versão de 1985, uma versão que foi revista pelo autor. Ele inseriu uma série de textos, uma série de ponderações e de correções de afirmações que ele tinha feito antes, né? Então, nessa altura do campeonato, o que nós vamos fazer é olhar esse texto de 1985, com as autocríticas, com tudo aquilo que o Lacoste colocou para os seus leitores. Agora, vale a gente imaginar as coisas, né, um pouco no contexto em que elas surgiram para nós, né? Este texto ele foi publicado na França, se não me engano, em 1976, se a minha memória não falha. E essa publicação francesa foi feita uma tradução para o português e foi publicado, então, em Portugal. Segundo as informações que a gente teve, tentamos, então, naquela época, em 1978, publicar esse livro no Brasil e não conseguimos. Não conseguimos porque houve problema com a editora portuguesa, porque houve problemas com o Lacoste, porque houve, sei lá, quantos problemas. E nessa altura do campeonato, então, nós e a AGB São Paulo achamos que, assim, nós aqui, o movimento estudantil e mais a AGB São Paulo, achamos extremamente importante publicar esse livro. Então, não tinha como piratear eletronicamente, nós pirateamos mesmo no offset. E publicamos, então, uma edição pirata desse livro no Brasil, que teve, foi tendo a sua repercussão. Depois, esse livro foi publicado no Brasil por uma editora lá de Campinas, com uma introdução, um prefácio do Visentini, e é justamente essa edição que a gente vai conversar aqui. Muito bem. Então, estamos aí com uma primeira abordagem, né? Quando se abre o livro do Lacoste, logo no primeiro capítulo, ele coloca como um título uma pergunta absolutamente provocadora. Ele nos pergunta assim: seria a geografia uma disciplina simplória e enfadonha? Bom, nós, geógrafos, gostaríamos muito de responder que não. Muitos de nós responderiam ainda que sim. Não sabemos ainda qual seria uma boa resposta para esse tipo de coisa. Me lembro que lá pelas tantas de muitos anos, de décadas, a menor serventia, ela serviu inclusive de mote para piadas em programas humorísticos de televisão. Então, assim, essas coisas elas estavam dadas, a gente estava precisando de uma resposta. E nesse sentido, então, quando lá estava os anos 70, final dos anos 70, meados para o final dos anos 70, e chega um geógrafo famosíssimo e vai nos perguntar justamente isso. É uma disciplina simplória e enfadonha? E aí ele vai nos dizer assim: todo mundo acredita que a geografia não passa de uma disciplina escolar e universitária, cuja função seria de fornecer elementos de uma descrição do mundo numa certa concepção desinteressada da cultura dita geral. Bom,
Se todo mundo acredita, eu não sei, mas ele dizia que todo mundo acreditava. E nós não, hoje em dia, já sabemos perfeitamente que isto é um recurso de linguagem, né? Um recurso poético, digamos assim, porque no final das contas, nem todo mundo acredita nisso. Agora, isto tem muito sentido, ele inicia, né? Quer dizer, o Lacoste inicia o seu livro como quem chama para a luta, não é? Ele está fazendo uma espécie de panfleto, alguma coisa que vai, uma espécie de manifesto. Ele vai dizer para a gente o que é que ele acha de tudo isso e vai dizer para nós sair deste imbróglio, deste buraco, né, que a geografia se meteu. E aí ele vai dizer assim: a geografia é uma disciplina maçante, mas antes de tudo simplória, pois, como qualquer um sabe, fica aí esse qualquer um por conta do Lacoste, em geografia nada há para entender, mas é preciso ter memória. De qualquer forma, após alguns anos, os alunos não querem mais ouvir falar dessas aulas que enumeram para cada região ou para cada país o relevo, clima, vegetação, população, agricultura, cidades, indústrias. Bom, de fato, esse era um dado, não é? Quer dizer, quando esse livro surge no Brasil, nós estávamos numa luta também contra os estudos sociais, alguma coisa que deve se parecer, ou se guardando as proporções e talvez ampliando um pouco, né, essas proporções. A luta contra estudos sociais é a luta contra essas áreas do conhecimento, tipo ciências humanas e suas tecnologias e coisas desse tipo, da Base Nacional Comum Curricular. Então, este legado da ditadura, que envolvia uma formação aligeirada de professores que davam aula de qualquer coisa, não é? E, nessa altura, nós, os estudantes de geografia e muitos professores, estávamos nessa briga. E essa briga, então, envolvia superar este caráter mnemônico, esse caráter de memorialismo, né, de desenvolvimento mais da memória do que do raciocínio. Aqui no segundo capítulo, precisamos de um pouco rápido, então a gente não consegue terminar isso em 2 dias. A grande questão é a geografia dos professores aos ecrãs da geografia espetáculo. Lacoste vai nos colocar uma questão extremamente importante, que de alguma maneira o uso de referenciais paisagísticos, o uso da terminologia, não é, comum, no caso da televisão, dos programas de televisão, das grandes revistas, ele chega lá pelas tantas, o livro, a citar inclusive a National Geography, e, bom, vamos falar de vários, da beleza, né, da ideia de paisagem, da ideia da fotografia, do uso da fotografia, do uso do cinema, né, a paisagem no cinema, os filmes do Velho Oeste, aquela coisa toda, aquelas pradarias, aquelas pessoas todas sentadas a cavalo, enfrentando os índios inimigos e coisas desse gênero. Então, nesse sentido todo, há uma perspectiva, do ponto de vista do Lacoste, de continuar a sua denúncia. Ele não perde um minuto no sentido de fazer denúncias. E, mais uma vez, ele vai fazer o seu segundo capítulo dizendo justamente o quê? Basicamente o que ele já disse no primeiro, só que com mais detalhes, porque ele vai nos colocar a ideia da existência de uma geografia dos professores, ok? E o uso da geografia na forma dos mecanismos de construção do espetáculo, bom, da transmissão de mensagens desse tipo. Então ele diz assim: desde o fim do século XIX pode-se considerar que existem 2 geografias. Uma, de origem antiga, a geografia dos estados maiores. É um conjunto de representações cartográficas e de conhecimento variado de representações cartográficas. Perdão, que aqui o esquema que ele se repetiu. Referentes ao espaço. Esse saber sincrético é claramente percebido como eminentemente estratégico pelas minorias dirigentes que o utilizam como instrumento de poder. Bom, então, essa é a antiga.
não é uma coisa para os povos, não é um conhecimento para as pessoas. A geografia vai se apresentar exclusivamente como um conhecimento das elites que formam, então, a cúpula de gestão de Estado. Essa é uma questão fundamental. E baseada, digamos, de forma muito direta na cartografia. Ter a cartografia e tal, bom, extremamente interessante. Não sei se resolve enquanto uma geografia do Estado-Maior, se isso resolve, até porque muitos outros saberes geográficos, eles existiam, independentemente das pessoas darem nome a ele ou não, mas de qualquer maneira está aí uma classificação, uma geografia antiga, num primeiro momento, que serve então para o poder de Estado. E a outra geografia dos professores, que apareceu há menos de um século, se tornou um discurso ideológico no qual uma das funções inconscientes, sabe-se lá, é a de mascarar a importância estratégica dos raciocínios centrados no espaço. É interessante. Eu gostaria que, assim como o próprio Lacoste repete, e aparentemente coisas dizem, né, que as coisas, quando são repetidas, elas se tornam verdades por si mesmas, né? E, nesse caso, a ideia de que a geografia, como vai aparecer mais para frente, a ideia de associar a noção de tempo com a noção de história e a de espaço com a de geografia, como, bom, me parece que é uma redução bastante importante do conhecimento, da ideia dessa relação entre sujeito e objeto. Tem um problema gravíssimo aí nessa discussão que a gente ainda vai comentar. Mas, de qualquer maneira, isso, o texto, como vocês estão percebendo, isso que eu estou dizendo aqui já foi dito no capítulo anterior. Ele é reiterativo, ele tem um sentido muito de chamar para a briga, de chamar para a luta e tal, tem esse papel, não é? É preciso, pois, procurar quais podem ser as causas dessa miopia. A miopia e o sonambulismo no seio de uma espacialidade tornada diferencial. É interessante aqui, dentro desse contexto, não é? dessa discussão, Lacoste não é o criador do conceito nem da categoria e nem do conceito de espacialidade diferencial. Isso surge na França, são outros autores, não importa, mas ele vai fazer uso disso e vai divulgar isso, e nós vamos, então, trabalhar muito com isso, trabalhar a ideia de uma espacialidade diferencial. Mas o que é uma espacialidade diferencial? O que significa isso? De alguma maneira, nós sabemos que, no campo da nossa percepção, ao olhar para o nosso entorno, seja em que escala seja, o que nós percebemos, e por isso percebemos, é a diferencialidade. Se as coisas não fossem diferentes entre si, elas não teriam como ser percebidas. Teríamos uma monotonia tal do ponto de vista da imagem, ou do sensório, da percepção que temos do mundo, que todas as coisas, por serem iguais, elas não têm como serem identificadas. De alguma maneira, sabemos que o nosso senso de localização, a nossa percepção de participação no mundo, está diretamente relacionada a perceber a diferencialidade das coisas. Então, o que seria essa espacialidade diferencial? É a obviedade? Não, não é. Ele vai nos propor aqui, dentro desse contexto, uma forma de leitura e um entendimento de leitura da geografia. Vamos tentar acompanhar aqui um pouco o que o Lacoste nos diz. A colocação de um poderoso... Bom, aí nós entramos num jogo bastante interessante e importante, que é a crítica que o Lacoste vai fazer ao Vidal de Lablache. E a crítica que ele vai fazer ao conceito de paisagem, a ideia de que a geografia é uma ciência dos lugares, não é uma ciência dos homens, e a ideia de que ele vai fazer em relação à ideia de região, como esse tal desse conceito obstáculo, e no meio de tudo isso, a ideia de que
toda esta questão proposta por Vidal de Lablache teria sido responsável, extremamente responsável, pela existência de uma geografia alienada, uma geografia universitária, uma geografia regionalista, uma geografia descritiva, mnemônica, coisa que, bom, cujo objetivo é decorar. O Vidal de Lablache, ele passa a ser, a partir daqui, uma espécie de vilão extremamente importante do ponto de vista da construção da ordem discursiva que deu sentido, deu significado à geografia francesa, e a partir da geografia produzida na França, a geografia vai se fazer, então, como um discurso alienante dali para frente. Basta folhear um atlas ou um manual consagrado a um mesmo continente, a um mesmo estado, ou uma porção qualquer do espaço terrestre, para se perceber que as configurações espaciais dos fenômenos geológico, climático, demográfico, econômico, cultural, não coincidem uns com os outros. Na maioria dos casos, ao contrário, elas formam uma série de interseções complexas, isto é, a espacialidade diferencial. Cada um desses conjuntos não fornece mais do que um conhecimento extremamente parcial da realidade. Muito bem. Nesse sentido, então, o que se observa atentamente nesse entrecruzamento dos contornos dos diversos conjuntos espaciais, pode-se constatar coincidências, inclusões, mas essas são bem menos a regra que a exceção, e nesse prisma são dignas de atenção. Elas confirmam uma relação de causalidade entre dois fenômenos, e às vezes mais, uma vez que para uma certa porção do espaço terrestre, sua configuração espacial aparece como vizinha ou idêntica. Vocês me perdoem o que estou aqui citando diversas vezes, parece que eu estou falando o mesmo texto, né? Quer dizer, de alguma maneira, o que é importante aqui, eu coloquei e fui repetindo o que o Lacoste dizia, de construindo diferentes frases, porque o texto é reiterativo, o texto retoma e retoma e retoma o tema, né? E ele tem esse sentido sempre de fazer a denúncia, de discutir a geografia como uma ciência que na universidade tem o sentido da alienação e na mão dos poderosos tem o sentido de construir ou de planejar o poder e a violência e coisas desse tipo. O escamoteamento de um problema capital, a diferenciação dos níveis de análise espacial. Aqui nós vamos encontrar as ferramentas, que é o problema da escolha da escala. Algo muito polêmico do ponto de vista do texto do Lacoste, muito polêmico, né? E eu queria, então, demonstrar essa polêmica para que a gente tivesse um gancho aqui para continuar essa nossa conversa. Ora, a escolha da escala de uma carta aparece habitualmente como uma questão de bom senso ou de comodidade, a qual não se dá importância, e cada geógrafo universitário escolhe a escala que lhe convém, sem estar muito consciente dos motivos da escolha. Em contrapartida, as exigências da prática fazem com que os oficiais, no caso militares, saibam bem que não são as mesmas cartas que servem para decidir a estratégia de conjunto e as diversas operações táticas. Lembrem dessa diferença entre estratégia e tática. A estratégia se elabora em escala bem menor do que a tática. De fato, as combinações geográficas que podem ser observadas em grande escala não são aquelas que podem ser observadas em pequena escala. Sim. É por isso indispensável que nos coloquemos em outros níveis de análise, levando em consideração outros espaços. Em seguida, é necessário realizar a articulação dessas representações tão diferentes, pois elas são função daquilo que se poderia chamar espaço de conceituação diferente. O que parece assegurado é que para tudo aquilo que tem uma significância espacial, a natureza das observações que podem ser efetuadas, a problemática que pode ser estabelecida, os raciocínios que podem ser construídos, são função do tamanho dos espaços considerados e dos critérios de sua seleção.
tamanho dos espaços considerados. Há de se tomar cuidado, então, com a palavra espaço. Ela é uma armadilha. Porque o tamanho do espaço considerado implica na existência ou na percepção de um espaço do ponto de vista geométrico. O tal do espaço diferencial é um espaço do ponto de vista dos processos. Bom, tem uma confusão aí, que uma coisa não junta com a outra. O discurso começa a se atropelar de forma bastante importante. Contrariamente a certos geógrafos que declaram que se pode estudar o mesmo fenômeno em escalas diferentes, é preciso estar consciente que são fenômenos diferentes, porque eles são apreendidos em diferentes níveis da análise espacial. A mudança de escala é uma condição necessária, mas não suficiente, da pluralidade dos espaços de conceituação. Ela é o resultado da vontade de apreender os espaços de tamanhos diferentes na realidade. E aí vem a ordem de grandeza. Na primeira ordem de grandeza dos conjuntos espaciais, cuja maior dimensão se mede em dezenas de milhares de quilômetros. Continentes e oceanos, grandes zonas climáticas, mas também um conjunto geográfico como o Terceiro Mundo, o grupo dos países do Pacto de Varsóvia ou da OTAN. Pacto de Varsóvia, não mais. É de se notar que esses enormes conjuntos não são tão numerosos e que eles são vistos num grau muito pronunciado de abstração. Esta é a primeira ordem de grandeza. Mas existe uma segunda ordem, a dos conjuntos cuja maior dimensão se mede em milhares de quilômetros. Estados como a União Soviética, o Canadá, a China. Conjuntos como o Mar Mediterrâneo, uma cadeia de montanhas como as. Terceira ordem, dos conjuntos com maior dimensão se mede em centenas de quilômetros. Estados como a França, o Reino Unido, grandes regiões naturais como a Bacia Parisiense, cadeias de montanhas como os Alpes, ou subconjuntos regionais de estados muito grandes. A quarta ordem de grandeza dos conjuntos em que as dimensões se medem em dezenas de quilômetros. Conjuntos extremamente numerosos, pequenos maciços montanhosos, grandes florestas, aglomerações e papapá. E a quinta ordem, que é o conjunto ainda mais numeroso, cujas dimensões se medem em quilômetros. Uma sexta ordem, onde se mede em centenas de metros, e uma sétima ordem, que se mede em metros. E aí a pergunta é, qual seria o sentido disso? Porque, afinal de contas, nós vamos fazer, então, este jogo escalar sem que a gente saiba o que é que a gente está querendo ver no mapa. Qual é o sentido da primeira ordem em relação à sétima ordem? Se, do ponto de vista temático, nós não estamos nos posicionando. Não seria a escala uma determinação do tema que nós estamos discutindo, e não ao contrário? Não seria a exposição do mundo, sem que o mundo exposto para nós, como se ele não tivesse um tema, como se ele tivesse a realidade, como se ele expressasse a realidade, algo muito semelhante do que o Ítalo Calvino, lá no Cidades Invisíveis, vai nos colocar em relação àquele mapa que o rei mandou o pessoal fazer, onde estivesse tudo, onde tudo que estivesse naquela cidade deveria estar no mapa, e depois de anos fazendo o mapa, chegou-se à conclusão que o único lugar onde poderia estar tudo é a própria cidade, não o mapa. Não estamos aqui perdidos. Essa ideia de espacialidade diferencial, onde eu vou colocando temas sem saber exatamente quais são os temas que eu quero, que eu desejo, que eu pondero, e que escala eles possuem, isto é, quem define a escala é primeira grandeza, segunda grandeza, sétima grandeza, ou é a diferença que existe entre discutir meu bairro, e se eu quero discutir o meu bairro e as determinações que estão colocadas dentro desse bairro em relação à existência das cidades no mundo?
ou em relação à circulação geral de mercadorias, não teria que passar da primeira grandeza para a sétima grandeza de uma forma direta? Ou eu tenho aí um monte de mediações, e quem vai definir essas mediações senão o próprio tema? Existiria, de fato, um conjunto de escalas cartográficas a priori? Isto, sem dúvida nenhuma, para mim, é uma discussão que eu estou aqui passando de volta para vocês, porque, sem dúvida nenhuma, sem cartografia, nós estamos mancos, não é? Dentro da geografia. E a necessidade, então, de entendermos o que o Lacoste quis dizer, a possibilidade, então, de vocês, nos próximos dias aí, darem uma relida nessa parte do texto, olhar com calma, ver efetivamente o que ele quer dizer com isso, como é que se mergulha, então, de uma escala para outra, qual é o ponto de referência, como é que eu articulo essa relação temática, e isso, então, é que vai tornar a própria proposta do Lacoste algo, bom, que tenha a possibilidade de ser praticado, ou é simplesmente uma grande proposta para as pessoas, um chamado à razão, mas que, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista da teoria e do método da geografia, tem, bom, deficiências extremamente importantes.